momento importante, na minha opinião, mais importante do culto, que é o momento em que nós vamos ouvir e meditar na palavra de Deus. A palavra de Deus é viva e eficaz. Ela mesma diz isso lá em Hebreus 4, que ela é viva e eficaz. Às vezes você ouve um sermão num texto da palavra de Deus, e daqui a uns tempos você vai ouvir no mesmo texto, e Deus fala de forma diferente ao nosso coração. Quero que você abra sua Bíblia em 1 Crônicas. Por que é chamado de 1 Crônicas? Por se tratar de um livro. E Paulo e os irmãos, é a primeira carta de Paulo aos Coríntios, porque é uma carta. No Velho Testamento são livros, por isso não é 1 Crônicas, é 1 Crônicas. É um enjoamento meu, esse negócio de falar certo os livros da Bíblia, né? Que tem gente que vem pregar a 1 Crônica, 2 Pedro, 1 Crônicas capítulo 16, 1 Crônicas capítulo 16, primeiro livro de Crônicas. O autor de Crônicas não se sabe ao certo, pode ter sido um conjunto de escritores: Gade, Natã, Samuel. 1 Crônicas capítulo 16, a partir do verso 7, que diz assim a palavra do Senhor: Foi nesse mesmo dia que Davi pela primeira vez ordenou que pelo ministério de Asaf e de seus irmãos se dessem ações de graças ao Senhor nestes termos: Louvai ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecido entre os povos os seus feitos, cantai-lhe, salmodiai-lhe, falai de todas as suas obras maravilhosas, gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam ao Senhor, buscai ao Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente, lembrai-vos das obras maravilhosas que ele tem feito, dos seus prodígios e dos juízos da sua boca. Pai querido e amado, no nome santo e poderoso de Jesus, eu quero pedir a tua graça, a tua bênção, Senhor, sobre a tua palavra que vai ser pregada. Pai querido, fala conosco, porque o Senhor é o dono da palavra. Essa palavra é tua, Senhor, e não minha. Então fala com o teu povo através da tua palavra, e usa, Deus, esse simples vaso de barro para transmitir a verdade da tua palavra aos nossos corações. Eu te peço, Santo Espírito de Deus, que habite em nós, que está no nosso meio, que faça esta obra gloriosa no coração de cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Senhor. Amém, queridos? Amém. Eu quero falar aos meus amados irmãos neste domingo a respeito das prioridades em meio a tantas atividades. Prioridades em meio às atividades. No nosso dia a dia, nós vivemos em tantas atividades, correria, trabalho, escola, criança, quem tem criança pequena para cuidar, é almoço, é janta, é médico, é uma correria danada, né? Alguns irmãos trabalham no escritório, outros trabalham na caldeiraria, outros trabalham no transporte, outros trabalham com elétrico, outros são pedreiros, mas cada um tem a sua atividade, cada um tem a sua correria, não é? E eu trabalho no comércio, então realmente é uma coisa que a gente não para um minuto. Mas nós precisamos nos preocupar com as prioridades, mesmo que nós tenhamos muitas atividades, especialmente as prioridades espirituais. Olhando para a vida do Senhor Jesus, nós observamos que o Senhor tinha algumas prioridades inegociáveis. Nosso modelo é Jesus Cristo. Então vamos começar a ver hoje algumas das prioridades do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta
primeira carta aos Coríntios, ele diz: sede meus imitadores, como eu sou do Senhor. Então, nós precisamos imitar o Senhor naquilo que realmente tem prioridade na nossa vida, aquilo que significa importância para nós, que tem importância para as nossas vidas. Praticamos o que Ele ensinou. Se nós vamos seguir a Jesus, obedecer, imitar o Senhor Jesus, precisamos procurar praticar aquilo que era importante para o Senhor Jesus. Seguir a Jesus significa que nós vamos pôr em prática na nossa vida os ensinamentos dele e seguir o modelo que ele fez, ou seja, fazermos aquilo que ensinou e aquilo que ele praticou. Serve de base para a minha vida cristã e para a sua vida cristã. Então, nesta noite, nós vamos ver algumas das prioridades do crente em meio a tantas atividades. A nossa primeira prioridade é louvar e adorar o nome do Senhor. Esse texto de 1 Crônicas 16 que acabamos de ler é um salmo que foi escrito por Davi quando ele fez transportar a Arca da Aliança de Obed-Edom para Jerusalém. Depois, esse salmo, você pode conferir na sua casa, foi transcrito no Salmo 105, no livro dos Salmos, número 105. Nessa passagem, a partir então do verso, aqui no capítulo 16, a partir do verso 1, nós vamos observar que Davi abençoou o povo em nome do Senhor. Davi fez holocaustos e ofertas pacíficas ao Senhor e depois mandou distribuir alimento ao povo, um pão, um pedaço de carne e bolo de passas. E ainda, pela primeira vez, a partir do verso 7, ele designou quem ia cuidar, quem seria os líderes do ministério de louvor e adoração do templo de Jerusalém, que ainda não estava construído, mas quem ia cuidar desse ministério do culto a Deus ali, designou pela primeira vez Asaf e seus irmãos. Diz o texto, Crônicas 16, 7, foi nesse mesmo dia que Davi, pela primeira vez, ordenou pelo ministério de Asaf ele e seus irmãos que se dessem ações de graças ao Senhor. E no livro dos Salmos nós temos vários salmos escritos por Asaf e seus irmãos. Então, amados irmãos, nós precisamos aprender a adorar o santo e bendito nome do Senhor. A primeira prioridade é esta: louvar e adorar o santo nome do Senhor. Nossa prioridade número 1 é o louvor, a adoração. Precisamos glorificar a Deus. Glorificar a Deus não é só aqui no culto da igreja. Nós glorificamos a Deus em todos os momentos da nossa vida. Portanto, adore ao Senhor de todo o teu coração, com toda a tua alma. A palavra de Deus lá em Jeremias diz que nós buscaremos ao Senhor, se nós buscarmos ao Senhor de todo o coração, Buscar-me-eis e me achareis, se me buscardes de todo o vosso coração. Então, meus queridos irmãos, nós precisamos nos dedicar à adoração a Deus, não só na igreja, fora da igreja também. Nosso culto pessoal, nosso culto em que você e Deus, muitas vezes você pode estar lá na sua casa, no seu trabalho, se for possível. Tem trabalhos que não é possível, mas você pode estar lá com o YouTube ligado ali no louvor, cantando ao Senhor, glorificando o nome do Senhor, amém? É seu culto pessoal. O cristianismo é a única religião no mundo que não é feita de ritos e rituais. Não é uma mera religião, é um relacionamento pessoal com Deus. Nós nos relacionamos com o nosso Deus pessoalmente, de forma direta e pessoal. Nós não precisamos de intermediários para falar com Jesus, com o Pai Celestial, a não ser o Senhor Jesus.
é o único intercessor entre nós e Deus. Nós nos relacionamos com Deus através do seu Filho Jesus, na direção e no poder do Espírito Santo. Nós não precisamos fazer rituais, embora uma ala do cristianismo tenha enveredado por esse caminho dos rituais, né? De acender vela, de fazer penitência, de subir escadaria de joelho, né? Enfim, não quero me adentrar muito nisso porque não é o momento, mas o cristianismo bíblico não há rituais, não há essas coisas todas que o homem foi introduzindo aí ao longo dos séculos. Precisamos então adorar a Deus acima de todas as coisas e acima de todos. Nós não podemos nos tornar crentes idólatras que adoram a Deus, mas também adoram a casa, o carro, né? Certo pastor contando uma ocasião na faculdade teológica que ele resolveu matar a escola bíblica dominical no domingo e foi visitar aqueles crentes que não vinham na escola bíblica dominical. Então chegou lá e encontrou adoradores da cama, aqueles que estavam dormindo, quase 11 horas do dia, estavam lá dormindo ainda. Aí encontrou adoradores do carro, chegou lá e encontrou o irmão lavando o carro, pulindo, né? Lá de longe o pastor observando, ele admirando o seu carro novo. Encontrou admiradores da família, aqueles que pegam a família e só ficam lá, minha família, minha bendita família, esquecendo a obra de Deus. Mas a minha Bíblia diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Amém? Quando você cuida do reino de Deus, Deus cuida de você, Deus cuida da tua família. Não podemos, claro, ser negligentes com a família, que também é muito importante, mas eu não posso atropelar a obra de Deus em função, em razão de outras coisas. Precisamos aprender a ouvir a voz de Deus. Você ouve a voz de Deus, sim ou não? Amém. Quando você ora, quando você fala com Deus, Ele responde. Quando você lê a palavra, Deus também responde através da palavra. Não podemos ficar ouvindo outras vozes. Tem pessoas que preferem ouvir a voz do ímpio, né? Mas o salmista diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Está entendendo, irmão? Amém. Nem mesmo você vai ouvir a tua própria voz. A tua voz não pode falar mais alto do que a voz de Deus. A voz de Deus, através da sua palavra, pela ação do Espírito Santo, tem que falar mais alto ao nosso coração. Deus te conhece, sim ou não? Sabe quem você é, dos teus pensamentos, dos teus sentimentos, das tuas atitudes. Você pode fazer as coisas escondidas da família, da esposa, do marido, dos filhos, da igreja, do pastor, dos diáconos, mas de Deus nós não podemos esconder nada. Ele sabe quem você é, Ele sabe o que você faz, Ele sabe das tuas motivações, Ele conhece você pelo teu nome, Ele te chama pelo teu nome. Imagine que Ele conhece o nome de todas as estrelas do céu. Não vai saber o seu? Ele sabe o seu nome. Ele conhece os teus sentimentos e teus pensamentos. Por que você faz tal coisa na obra de Deus, na igreja de Deus? Qual o motivo, qual a razão? É para adorar e servir ao Senhor, ou é para satisfação pessoal? Não precisa me responder. Nós precisamos aprender a realizar o culto pessoal de louvor e adoração a Deus, que é o nosso tempo a sós com Ele, tempo a sós com Deus. Também precisamos realizar o culto coletivo aqui na igreja. Mas eu não faço nada no culto. Você faz a coisa mais importante, que é adorar, que é louvar e adorar o santo nome do Senhor. Amém? Nós, igreja, somos corpo de Cristo. Então precisamos estar unidos em fé, amor, esperança. Quando uma parte do nosso corpo está sofrendo, todo o corpo vai sofrer. Quando uma parte do seu corpo humano está doente, todo o corpo vai sofrer com isso, né? Eu passei essa experiência do câncer do intestino, então todo o meu ser, todo o meu corpo estava enfermo.
né? Com 30 e tantos pontos na barriga na primeira cirurgia, depois com 50 pontos pela cirurgia, pelo fechamento da bolsa de colostomia, tudo doía. Então você está lá no hospital, você quer virar, cansou de ficar deitado de costas, começa a queimar, você tem que virar do lado, dói, tudo dói. Assim é no corpo de Cristo, meu irmão. Você pensa que você fazendo as coisas ocultas, pecaminosas, e vai estar tudo bem? Não vai estar tudo bem. A igreja também vai sofrer as consequências do nosso pecado. Então precisamos estar sempre unidos no corpo de Jesus Cristo, que é a igreja, corpo vivo de Cristo. Amém? Para nos motivarmos ao amor e às boas obras. Amém, meus queridos irmãos? Esta então é a primeira prioridade que eu observei e Jesus praticava. Jesus praticava louvor e adoração ao seu Pai. Se você ler, por exemplo, João 17, você vai ver ele ali, mesmo que ele não use as palavras louvar e adorar, mas você vê ele na presença do Pai. Os salmos, muitos salmos de Davi, de Asaf, são salmos nos motivando a adorar, como este que acabamos de ler aqui, onde ele diz: louvai ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos aos povos os seus feitos, cantai-lhe, salmodiai e falar de todas as suas maravilhas. Amém, irmão? Então precisamos louvar, adorar o santo nome do Senhor. A segunda prioridade na vida do Senhor Jesus e na nossa vida é a oração e o jejum. Abra sua Bíblia em Lucas 22, verso 40. Lucas 22, verso 40. Lucas 22, versículo 40. Assim diz a palavra do Senhor: quando chegou àquele lugar, disse-lhes: orai para que não entreis em tentação. E apartou-se deles cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelho orava, dizendo: Pai, se queres, afasta de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava, e pôs em agonia, orava mais intensamente, o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue, e caíram sobre o chão. Depois, levantando-se da oração, veio para os seus discípulos e achou-os dormindo de tristeza. E assim foi por 3 vezes. Jesus saía para orar e por 3 vezes voltava e encontrava os seus discípulos dormindo. O Senhor Jesus é o nosso melhor e maior exemplo de oração. Jesus realizava o seu tempo a sós com Deus. Jesus orava constantemente, 40 dias no deserto, jejuando, com certeza também orando. E aqui nessa passagem do Getsemane, em que o ministério de Jesus caminhava para o final, ele foi com seu grupo, com sua célula, com seu pequeno grupo, a um lugar chamado Jardim das Oliveiras. Ali, Getsemane, que é o lagar do azeite, ali deixou o grupo, foi com 3 deles mais adiante, que são os três discípulos mais próximos do Senhor, Pedro, Tiago e João, deixou-os ali e foi sozinho. Então, foi Jesus, ele e Deus, ele e o Pai, eu e o meu Deus, ele e seus discípulos mais chegados, e ele e seu grupo de célula, né? Traduzindo para a nossa vida ministerial aqui. Eu e o meu Deus, eu preciso ter esse tempo com o meu Senhor, em oração e jejum. Eu preciso passar tempo com Deus, investir tempo na presença de Deus. Quando você passa esse tempo na presença de Deus, você não está gastando tempo. Tinha uns americanos que eram missionários aqui e falavam assim: precisamos gastar tempo na presença de Deus, né? Mas não é assim. Na minha visão, a gente não gasta tempo, porque no inglês gastar tempo deve ter outra conotação cultural. Para nós, gastar tempo gastar, desembolsar, né? É sair.
não vai ter retorno, não. Nós vamos investir nosso tempo na presença do Senhor, amém? Orando, buscando a presença do Senhor. Em que momento do dia você vai orar? Sem cessar. Mas ainda vai fazer o que Jesus falou, deixa o grupo, deixa a multidão, deixa as pessoas entrando no teu quarto. Entrando no teu quarto, entre você e Deus somente, você vai orar a Deus em secreto, e Ele que ouve no secreto te recompensará publicamente. Amém? Jesus então afastou-se, ficando sozinho com Deus, ajoelhado, orava intensamente. Eu imagino que uma oração intensa é aquela oração que alcança o céu. Não é aquela oração aguinha com açúcar, sem fé, que não passa do teto. É algo intenso, profundo. Jesus orava intensamente ao seu Pai, para que, se fosse possível, passar dele aquele momento de dor e sofrimento. Mas ele estava disposto a cumprir a vontade do Pai até as últimas consequências, e ele foi até as últimas consequências, morrendo na cruz, morrendo naquela cruz do Calvário pelos nossos pecados. Então, irmão, nós encontramos no Novo Testamento várias passagens em que Jesus orava sozinho. Às vezes ele orava no monte. Diz lá em Mateus 14, tendo-as despedido, subiu ao monte para orar à parte. Ao anoitecer estava sozinho. Ele orava às vezes num lugar deserto. Em Lucas 5 diz, mas ele se retirava para os desertos e ali orava. Passava muito tempo a sós com o Pai Celestial. A motivação para nós passarmos tempo na presença de Deus, investirmos nosso tempo na presença de Deus, é a fé que nós temos em Jesus. Aquelas pessoas cheias de fé, elas buscam ao Senhor em oração, em jejum. O crente que não ora é porque a sua fé está fraquinha, é crente bule, de pouca fé. De pouca fé. O café é tão fraquinho que nem sai do bule, sabe? Ele não tem fé, é fraquinho na fé. Então ele não ora, porque ele fala: que adianta orar? Deus não vai ouvir nem vai responder. Mas eu tenho aprendido ao longo da minha jornada com o Senhor que Deus vai ouvir a tua oração e Ele vai responder a tua oração, ainda que a resposta de Deus seja não, meu filho, mas Ele vai responder. Ele não deixa ninguém sem resposta. Outras vezes Ele vai dizer sim, meu filho, e já manda o presente. Outras vezes Ele vai dizer: espera aí, um momento, não é a hora, dá um tempo, tem que chegar o momento certo. E a gente impacientemente, às vezes, não sabemos esperar o momento de Deus. Tudo tem seu tempo, irmão. O tempo de Deus é infalível, não falha. Deus não falha. Você pode chegar atrasado, eu chego atrasado, mas Deus não chega atrasado. Amém. O tempo de Deus vai se cumprir. Lá em Mateus 21, o Senhor diz assim: Jesus, porém, respondeu-lhes: em verdade vos digo, se tiverdes fé e não duvidardes, não só se fareis o que foi dito à figueira, mas até se a este monte disserdes: erga-te e lança-te no mar, isto será feito, e tudo que pedires na oração, crendo, recebereis. No dia anterior, Jesus tinha passado, foi procurar, estava com fome, foi procurar figo na figueira, não tinha, só tinha folhas. Ele falou: não nasça mais fruto de ti. Nunca mais. No dia seguinte, passaram, ela estava seca. E agora ele fala: olha, vocês vão fazer mais coisas, entendeu? Não é só a figueira, não é só o que foi feito a figueira, mas se você disser a este monte, sai, ele vai sair. Obviamente, meus amados irmãos, Jesus não estava falando que você tem que ficar orando para sair um monte de terra, de pedra da sua frente, mas sim um monte de problemas, de lutas, de obstáculos na vida, dos vendavais da vida que tantas vezes vem sobre nós. Você vai orar. Qual é a hora de orar? Toda hora, todo momento. Em que situação vai orar?
Orar na hora dos problemas, mas orar também na hora da bonança, na hora das coisas boas, para agradecer, né? Nós não podemos fazer como os 9 leprosos que foram curados, mas nem voltaram para dizer obrigado, Senhor. Só um deles voltou para glorificar o nome do Senhor. Amém? Você está entendendo, irmão? Recebe bênção do Senhor, glorifica, canta louvores, adora o Senhor, porque tudo que nós pedimos em oração precisamos crer, porque a gente deixa de receber tantas bênçãos na nossa vida, porque oramos e não cremos na bênção. Oramos, ou às vezes cremos, mas oramos fora da vontade de Deus. Então nós precisamos crer que vamos receber aquilo que o Senhor está prometendo. Amém, irmãos? Ainda o Senhor Jesus é um modelo para nós de jejum. Paulo era um modelo de jejum, mas acima de Paulo é Cristo, porque Paulo diz que ele era imitador do Senhor. Então, para iniciar o seu ministério público aqui na terra, Jesus foi conduzido ao deserto. Ali orou 40 dias e 40 noites, depois teve fome e foi tentado pelo diabo. Foi conduzido ao deserto, foi tentado pelo diabo, depois de 40 dias, porque teve fome. Então, o diabo veio para tentar o Senhor e ele respondia para o diabo usando a palavra de Deus. Na luta contra Satanás, irmão, por isso que o crente precisa conhecer a Bíblia, né? Na luta contra Satanás, vai usar a palavra de Deus. Está escrito, Satanás. Está entendendo, irmão? Então nós precisamos também praticar o jejum, a oração, como parte da nossa devoção em Cristo. Não tem saído aqui, para não voltar a colocar o aviso da oração, aliás, do jejum e oração toda quinta-feira. Faz parte do projeto de atividade da nossa igreja. Toda a igreja na quinta-feira consagrar a Deus um jejum, ainda que seja parcial, meio período, uma refeição, você vai consagrar e vai orar. Precisamos jejuar para que Deus possa remover os obstáculos. Precisamos jejuar para que nós possamos vencer as batalhas que temos diante de nós. Há lutas, sim, há. Vamos orar, vamos jejuar, vamos buscar a face de Deus e com certeza o Senhor vai ouvir dos céus. Amém, Pai. Nós também adoramos e glorificamos ao Senhor quando praticamos o jejum e a oração. Amém? Amém. Terceira prioridade do crente, que era também uma prioridade de Jesus: pregar e ensinar a palavra de Deus. Abra a Bíblia em Lucas 24. Pregar e ensinar a palavra de Deus. A primeira prioridade do Senhor Jesus era adorar e glorificar, ou louvar e adorar o seu Pai, Deus. A segunda prioridade de Jesus e nossa, oração e jejum. E a nossa terceira prioridade, e era também a prioridade do Senhor Jesus, pregar e ensinar a palavra de Deus. Lucas 24, 44. Depois disso, assim diz a palavra do Senhor. Depois lhes disse: são estas as palavras que vos falei, estando ainda convosco, que importava que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento, para que compreendessem as Escrituras, e lhes disse: assim está escrito, que o Cristo padecesse, ao terceiro dia ressurgisse dentre os mortos, e que em seu nome se pregasse o arrependimento para a remissão dos pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Amém? Lá no texto de Mateus 28, que é o texto paralelo a esse, ele diz: portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, ordenado. Pregar o Evangelho e ensinar o Evangelho é um binômio que deve caminhar juntos. São duas palavras que devem ser praticadas pela igreja
simultaneamente. Eu prego o Evangelho para o não crente se converter, mas ensino a palavra de Deus para essa pessoa, para o novo convertido. Muitos crentes são imaturos na fé, porque não conhecem as Escrituras Sagradas. Aí no texto ainda de Lucas ele diz assim: vocês pregar arrependimento, remissão dos pecados, todas as nações, começando em Jerusalém, e vocês são testemunhas destas coisas. Eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. O poder de Deus já veio. O poder de Deus está em nós, que é o Espírito Santo do Senhor. Amém? Fazei discípulos entre as nações no poder do Espírito Santo. Jesus ordenou aos seus discípulos que permanecessem em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder, isto é, até que o Espírito Santo viesse sobre eles. E eles receberiam então o poder para sair e pregar o arrependimento para as pessoas se arrependerem, o arrependimento para a remissão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém, e foi se espalhando por todo o mundo até chegar aqui em Diadema, aqui na nossa região, aqui no nosso país. Se pregasse o Evangelho. Entretanto, ainda há muitas aldeias, muitas cidades, muitas tribos e nações que não conhecem a Jesus. O Evangelho já chegou a todos os países da terra, mas ainda não chegou a todas as nações da terra, a todas as etnias da terra. Aqui no nosso país mesmo nós temos as nações indígenas, que têm língua, cultura, hábitos totalmente diferentes de nós aqui. Tem uma civilização totalmente diferente de nós aqui nas grandes cidades. Aí o pastor negro ia ser enviado para pregar o Evangelho numa tribo de índios negros, e o outro pastor branco foi apresentado à igreja para que ele pregasse e falasse do trabalho dele. E ele disse aqui: o irmão fulano, que eu não lembro mais o nome, está sendo enviado para ir pregar o Evangelho numa tribo de índios que nunca viram um homem branco. Pegando o microfone e falou: vão continuar sem ver, porque olha para mim, eu sou negro. Nunca viram um homem branco, Que furo que o pastor deu, coitado, foi uma derrapada, e vão continuar a ver, porque eu e minha esposa somos negros. Bom, só foi uma adendo aqui. Mas nós temos que continuar fazendo a obra de Deus. Amém, irmãos? Amém. Jesus ordenou permanecer para receber o quê? Poder. Como diz o Pai, poder, receber o poder de Deus sobre ele. O poder de Deus já veio, que é o Espírito Santo, habita em nós, está em nós. Se você não tem o Espírito Santo de Deus, você não é de Deus, porque o selo do Espírito Santo é o selo de garantia de que quando Cristo voltar nas nuvens, você vai ser arrebatado com Ele para o encontro do Senhor nos ares. Aquele que não tem este selo de validade, selo de garantia, selo eterno, não vai subir com o Senhor, vai ficar aqui. Ah, mas Senhor, olha, eu dava o dízimo, Senhor, olha, eu ajudava lá na igreja, eu fazia, eu desfazia. Não, o selo é o Espírito Santo, é a fé em Jesus. Então aqueles amados do passado foram testemunhas, saíram a pregar o Evangelho por todo mundo, chegou a nós, e esta ordem do Senhor tem ecoado através dos séculos, dos tempos, chegou a nós aqui, Igreja Batista Missionária Nova Jerusalém. Irmãos amados, nós precisamos fazer o ID do Senhor, pregar o Evangelho do Senhor para as pessoas que estão lá fora sem salvação e sem Deus e sem a luz de Cristo Jesus. Não adianta nós ficarmos aqui só orando e falando: estas cadeiras vão se encher de gente, nós cremos que vai se encher, mas nós não fazemos nada para trazer pessoas, nós não convidamos, nós não vamos atrás do pecador perdido. Não vai acontecer nada desse jeito se não tiver trabalho sério de
oração, de dedicação de buscar as almas perdidas, não vai crescer, vai ficar mirrado. Nós temos que eu fazer aquilo que o Senhor falou. Vocês vão receber o poder, e aí vocês vão e façam uma obra. Você já recebeu o poder. Não enterra não, vai fazer a obra do Senhor. Precisamos fazer discípulos do Senhor Jesus entre todas as nações, do poder do Espírito Santo, começando aqui na nossa cidade, na nossa rua, no nosso bairro, na nossa família. Quantos membros da família você tem e eu tenho que não conhecem a Jesus e precisam da salvação no Senhor? E isso, irmãos queridos, o evangelismo mais fácil é o evangelismo por relacionamento. Você tem um rol de amigos, de conhecidos, tem o oikos, que nós chamamos de oikos, tua lista de oikos. Se você já está orando por várias dessas pessoas, chegou a hora de você ir lá e compartilhar o Evangelho, chamar essa pessoa para vir na sua célula, né? Precisamos fazer discípulos aqui na nossa terra, lá e acolá. Lá é mais longe, e acolá é mais longe ainda. Talvez você não vá, mas nós vamos ajudar alguém a ir e pregar o Evangelho do Senhor. Vamos falar do amor de Deus para o pecador perdido. Pessoas estão precisando da salvação. Nossos amigos, vizinhos, parentes, conhecidos, estranhos. Às vezes Deus prepara até uma pessoa que você nunca viu para você falar de Jesus para ela. Não perca a oportunidade. Vamos fazer o evangelismo pessoal. Agora, neste ano, nós queremos fazer aí uma carga, um tempo concentrado para fazermos o GS, voltarmos a fazer o GS num tempo concentrado, que toda a igreja vai abrir casas para fazer o trabalho do Senhor. Estamos pensando em fazer isso no meio do ano, que é o mês de férias, né? Em junho para julho, aí temos várias pessoas de férias escolares, pelo menos. Vamos convidar pessoas para os cultos, para as células. Vamos trabalhar, irmão, enquanto é dia, porque a noite vem em que nós não poderemos fazer mais nada. Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Pregar a tempo e a fora de tempo. Quando o Senhor me dá a oportunidade, eu não perco a oportunidade, porque eu já perdi a oportunidade de evangelizar uma pessoa e ela veio a óbito, e isso ainda pesa até hoje na minha mente. Nas minhas mãos, eu sei que o Senhor vai cobrar das minhas mãos, porque Ele falava: vai lá evangelizar aquele teu vizinho, e eu nunca fui. Eu só saía com desculpas, dizendo: ah, Senhor, eu ainda sou novo convertido, ah, Senhor, eu não sei direito. Não, mas o Espírito Santo me cobrava para ir lá. E aquele homem morreu, veio a óbito, sem nunca eu ter ido falar de Jesus para ele. Mas eu soube pelos filhos dele depois que no hospital Deus mandou alguém para ele receber a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Eu não fui, Deus mandou outro. Precisamos então, meus amados, fazer esta prioridade, fazer desta prioridade uma prioridade nas nossas vidas, que é testemunhar o amor de Deus, e é pregar a salvação em nosso Senhor Jesus Cristo. Para concluirmos, relembrando aqui, a primeira prioridade é louvar e adorar a Deus. A segunda prioridade é a oração e o jejum. A terceira prioridade é pregar e ensinar a palavra de Deus, o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Você quer ser